Bom, e nem pense que nós vamos ficar por aqui. Passemos para a próxima fase, com um pouquinho dos games trazidos para o Todo Seu. Ganhar pontos, passar de fases e acabar com o pior inimigo deixou de ser hobby há bastante tempo. Eu, pessoalmente, não sabia. De alguns anos para cá, os games se tornaram febre entre os jovens que começam a ganhar dinheiro e a fazer carreira. Recebemos agora uma dupla de jogadores que vai nos explicar os macetes que seja, né, para jogar e lucrar bem. Então, boa noite ao empresário Kleber Fonseca e ao atleta de eSports, Pablo Yuri. Meu Deus do céu, eu tive uma aula hoje, você não faz ideia. Tive, não sabia nada aí, Pablo. Ficando expert já. Rapaz, o que é isso? Os números. Pessoal lá fora, o que está ganhando são números que eu nunca ouvi falar, não sei nem contar esse dinheiro. Que coisa maluca. Kleber, você entrou pro mundo dos games como jogador, né? Isso mesmo. Você era jogador. Toda a experiência que você adquiriu jogando ajudou você a se tornar um empreendedor no mundo desse tipo de game? Eu acho que ajudou sim, porque eu comecei muito pequeno, então no videogame, depois passei pro computador e às vezes as pessoas vê com um certo preconceito que você perde vida social se você joga muito, né? E na verdade, no meu caso, eu desenvolvi muitas habilidades. Então, fiz muitos amigos, até quando eu era criança para adolescente, tinha que organizar os times, então acho que daí surgiu um pouco dessa característica do empreendedorismo, né? Eu acho que ajudou bastante, sim. Bom, Pablo, hoje em dia, jogar não é somente uma questão de lazer. A coisa mudou muito. Como é que dá para tornar essa atividade uma coisa rentável? Eu comecei como qualquer outro, jogando só como passatempo, lazer, e aos poucos eu fui pesquisando mais sobre o que era o mundo do esporte. Eu via que tinha pessoas morando em uma casa com 5 pessoas juntas, mais organização, que hoje a organização que eu jogo é a CNB, e ela que banca a gente, e basicamente tem 3 formas de você se sustentar nesse meio de esporte, que é o salário, basicamente, a de premiação e tem a de patrocínio particular, que você pode conseguir através desse meio. Uma via de 3 mãos, legal isso aí. Kleber, você criou um time, né, de jogos, né, de jogos, que leva os jovens como o Pablo, né, que está aqui, para morar numa game house. Isso mesmo. Coisa doida. E para treinar, né, para os campeonatos. Vamos ver um VT para explicar direitinho como isso funciona, porque eu não sei nada. Mais fácil vem, né? Vamos ver. Vamos lá. Desde pequeno, eu tenho muita vivência com jogos. Sempre gostei de jogar. Nunca fui um bom jogador. Eu, como o preparador físico nessa área, eu trabalho em conjunto com 2 psicólogos daqui do próprio time. Então, a gente sempre está estudando artigos, pesquisas sobre atividade física que melhoram o rendimento neural e a gente começa a aplicar aqui. Fora desse horário que eu estipulei de 10h20 até 11h30, mais ou menos, que é o meu horário como educador físico, fora disso eu sou life coach. Ou seja, acordar os meninos, fazer com que eles sigam a rotina. Perder está dentro da realidade de todo atleta. Há diferenças, nem todos absorvem a derrota como de um modo igual. É difícil, porque é uma derrota, eles se prepararam bastante, mas você tem que fazer eles entenderem que faz parte da vida. O mais difícil é no momento que chega no horário do meu treino como educador físico. Eles tirarem a imagem daquele life coach durão / brincalhão e entrar o preparador físico. É um pouco difícil, mas eles já estão começando a entender. E eles estão começando a entender que o meu trabalho realmente é importante para eles. A nossa rotina, na real, ela às vezes varia um pouco. A gente acorda 9h30, mais ou menos. Depois a gente faz atividade física.
Mas aí depende também da atividade, ela varia também, às vezes dura pouco, às vezes dura bastante. Depois disso a gente joga uma partida, ou se não fica de boa no PC também. E depois vai almoçar. Depois começa a rotina de treino, 1 hora. É sempre contra algum outro time do campeonato também. Então a gente treina da 1 até as 4. Quando dá 4 a gente tem um intervalo das 4 às 5. Depois às 5 a gente tem outro treino que dura até as 8. E depois é mais ou menos um tempo livre. É um padrão você morar na gaming house, todos os times fazem isso. Quando eu era mais moleque, assim, eu não me importava muito de morar longe da família, mas quando a idade vai pesando um pouco, seus pais vão ficando mais velhos e coisas assim, você vai perdendo às vezes algum parente, você sente bastante assim, e eu sinto muito falta de casa, e é muito bom quando a gente tá de férias, coisas assim, pra passar o tempo com eles, coisa que antes eu não aproveitava tanto, eu ficava jogando igual maluco lá também. Mas agora, quando tem férias aqui, eu sempre aproveito o tempo máximo, faço tudo que eles gostam, assim, porque realmente acho que é a parte mais difícil. Antigamente eu jogava outros jogos, assim, mais por diversão, não tinha campeonato ou competitivo ou qualquer coisa assim. Eu e uma galera, assim, que jogava junto comigo, a gente era muito competitivo. 6 anos atrás, assim, a gente jogava os campeonatos, na época não valia muita coisa, era tipo R$20 para cada um. Foi crescendo os campeonatos, crescendo. E o primeiro campeonato, eu lembro que chegou mais ou menos uns R$10 mil, assim, na minha conta. Eu tinha uns 15, 16 anos. Minha mãe ficou tipo, que é isso? Acho que viver do esporte, assim, por bastante tempo é um sonho, assim, que eu penso, que eu acho que dá pra realizar e que eu vou querer correr atrás, assim. Eu acho que a gente é também como se fosse um atleta, a gente tem que se dedicar muito, tem que abrir mão de muita coisa, tem que, às vezes trocar alguma coisa que realmente você gosta pelo jogo, já teve vários casos que já aconteceu isso, então você tem que fazer vários sacrifícios, assim, é como se fosse um guerreiro, assim, sei lá, você tem que abrir mão de muita coisa para estar aqui. Vocês moram aí? Eu não, ele sim. Eu moro. Rapaz, quer dizer, não é um, sei lá, um jogo como a gente está acostumado a ver, videogame, não é isso, né? É uma outra coisa, com computador. Isso, é uma modalidade que ela é um pouquinho complexa, né? Eu imagino que seja, um nível de complexidade, a ponto de vocês terem um treinamento físico. Sim, é. Lá na Gaming House a gente trabalha várias formas de desenvolver melhor o rendimento do atleta, né? É, porque vira atleta, se o cara vai fazer exercício e tudo, né? Recentemente até a gente conheceu alguns pilotos da Stock Car, que já é algo bem mais tradicional, e a gente vê que existe uma semelhança, porque os dois são esportes sentados, né? Mas que exige muito da pessoa, né? Exato. Pablo, eu vi ali o League of Legends, que é o que você joga, né? Isso. Tá. Você pode explicar exatamente o que é esse jogo? Ou seja, como ele funciona, qual é o objetivo? Eu não tenho ideia. A maioria das pessoas não tem ideia mesmo do que é o jogo, mas basicamente são 5 pessoas contra 5 pessoas e o objetivo do jogo é você destruir a base inimiga. Tem torres pelo mapa e você tem que destruir essas torres até chegar à base inimiga e destruir a base inimiga. É basicamente isso. Tá. É um tipo um wargame, né? Uma coisa assim de... Isso. É muita estratégia e guerra e por aí vai. Agora, eu estava lá no camarim, a produção estava falando comigo, uma coisa que eu não tenho ideia. A proporção gigantesca que tem tomado esses campeonatos, ou seja, lota estádio. Sim, estádio, ginásio. Feira. Meu Deus do céu. Eu queria aparecer. Mas como é que os jogadores brasileiros enxergam esse tipo de jogo hoje em dia? Muita coisa evoluiu? Evoluiu bastante, né? O esporte eletrônico em si, a gente trabalha modalidades... show, tudo? Show, super produção, né? Essa foi a final que a gente participou lá no ginásio de Ibirapuera. Olha que mega produção. Rapaz. Não é brincadeira, é um universo. É impressionante, né? É impressionante. Aí tinha cerca de 10, 12 mil pessoas torcendo, vibrando, igual futebol.
É como, eu diria o seguinte, é como campeonato de xadrez, uma coisa por aí, né? Porque tá tudo Envolve, aqui, né? tem muitas características do xadrez, realmente. Só que acho que é o xadrez de forma virtual. Ali, onde acontece em tempo real, né? Bom, devido a esse tipo de crescimento nos últimos anos, esse tipo de jogo, você acredita que ele possa entrar, vamos dizer, para Olimpíadas, tipo jogo da mente, assim como o xadrez, que eu acabei de falar? Eu acho que existe a possibilidade, porque já existem algumas frentes que falam sobre isso, e principalmente na formalização do esporte, né? Então eu acho que é um caminho, talvez, se não for na Olimpíadas tradicionais, de repente umas Olimpíadas só de esporte eletrônico, que seja um comitê oficial, né? Mas eu acho que o caminho pode ser que no futuro seja uma realidade. Eu vi agora, inclusive, a produção me mostrou uma coisa bastante interessante. Um prêmio nos Estados Unidos de $500 mil. Tem modalidades que dão até mais. O Mundial, que vai ser agora em outubro, do League of Legends, vai dar $1 milhão pro vencedor. A premiação total é $2 milhões cento e poucos mil. Opa, já chegou a passar de $1 milhão já em outros jogos. Tem modalidades que esse ano, uma outra modalidade deu acho que $18 milhões de premiação total. Meu Deus do céu, esse é um número bastante dilatado. Sim. Ninguém imagina, né? Eu não tinha ideia disso, Pablo, falando sério. Eu não tinha ideia de que existisse isso. Para mim era uma coisa de lazer e tal. É algo que já é grande, mas vem tomando maiores proporções e reconhecimento da sociedade, né? Você sabe, o Eustáquio, o diretor, acabou de falar comigo aqui o seguinte: daqui a pouco você vai dizer o seguinte: menino, para de estudar, vai jogar videogame. Ai. Muito obrigado por ter vindo, cara. Obrigado, Pablo. Muito sucesso para vocês. E foi de fato uma pauta curiosa, para mim curiosíssima, que eu não sabia. Quer dizer, parte para o empreendedorismo, parte para um atletismo que eu não conhecia. É isso aí. Vivendo e aprendendo. Obrigado a vocês dois. Nós muito que agradecemos. sucesso. Obrigado.